Falando ao coração. Bom dia, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Nos próximos 60 minutos, eu quero viver com você as promessas divinas através de sua palavra, que é a palavra de Deus, palavra viva, rica, poderosa, para que você possa alcançar de Deus bênçãos novas para o seu viver. Se você está triste, Ele é a fonte da alegria. Se você está fraco, o Senhor é a fonte de toda a força. Se você está desanimado, Ele é a fonte de todo o entusiasmo. Se você está aí pensando que não há saída, Ele é a porta de entrada e de saída para qualquer situação. Porque aquele que tem Cristo tem a porta viva e gloriosa que lhe dá a oportunidade de desfrutar de algo novo no viver de cada dia. Quero convidar você a fazer deste programa, o Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, o seu momento devocional de hoje. Porque aquele que aprende a passar um momento importante com Deus só recebe bênçãos e milagres no seu viver. Quero louvar a Deus por você de perto ou de longe, que me dá o prazer da sintonia. Saiba que Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar das bênçãos que ele tem a cada dia para aqueles que o buscam de coração. Através do programa Falando ao Coração, você tem a oportunidade de meditar comigo na Palavra de Deus. Eu tenho 3 mensagens bíblicas para compartilhar com você. Quer anotar os textos bíblicos de hoje? Vamos lá. Primeiro texto bíblico, para a primeira mensagem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Pedro 1, 1 e 2. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Segundo texto bíblico de hoje. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12. 1 João 5, 12. Terceiro texto bíblico de hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1 e 12. Abra sua Bíblia. Deixa Deus falar poderosamente com você. Porque quando Ele fala, nossa vida é encaminhada para ser muito mais feliz e vitoriosa do que tem sido até aqui. Porque o Senhor fala para fortalecer, fala para alegrar, fala para renovar, fala para enviar, fala para demonstrar sua vontade e propósito para com o nosso viver. E a vontade de Deus é essa, que vivamos a cada dia o melhor que Ele tem preparado para cada um. Saiba, Deus quer te abençoar de maneira especial através dessas mensagens bíblicas. Então fica atento para viver cada momento deste programa, porque bênçãos Deus tem muitas para a sua vida. Eu tenho também 3 orações ungidas para fazer com você. Na primeira oração vou pedir a Deus para abençoar você. Na segunda oração vou pedir a Deus para curar você que está doente. Na terceira oração eu vou apresentar o seu nome diante de Deus no altar da intercessão. Você tem 2 maneiras de ter o seu nome para ser apresentado diante de Deus. Uma delas é você pegar uma folha de papel, escrever o seu nome e nomes de outras pessoas que você quer incluir na oração de hoje, e escrevendo tudo isso na hora da oração, você ora comigo e mostra esses nomes diante de Deus no altar da intercessão para que Deus esteja agindo na vida de cada pessoa. Você pode aproveitar também e escrever os pedidos que você tem para serem apresentados diante de Deus, seja qual for a necessidade. Aquilo que nós precisamos, podemos compartilhar essa necessidade com Deus e Ele é fiel e maravilhoso para nos ajudar a vencer cada embaraço, cada dificuldade da vida. Ou você pode também passar o seu nome para que o seu nome chegue aqui em minhas mãos e na hora da oração eu possa apresentá-lo diante de Deus. Estou esperando, hein? Você pode escrever no papel para na hora da oração apresentar diante de Deus no altar da intercessão ou telefonar e passar o seu nome para mim. O seu nome estando aqui, na hora da oração eu vou apresentar diante de Deus e pedir milagre de Deus sobre a sua vida e sobre os nomes das pessoas que você apresentar. Estou esperando pela sua ligação. Qual o número para ligar? Anota aí, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ou se você usa aqueles bônus de companhias telefônicas, anota o outro número aí, mais fácil para você ligar. 0 operadora 62
3221 0000, 0 operadora 62 3221 0000. Liga, coloca o seu nome no altar e deixa Deus te abençoar de maneira especial e de maneira gloriosa também. Porque Deus é assim, está sempre pronto para agir nas nossas vidas quando nós clamamos a Ele, quando nós buscamos a Ele, quando nós servimos a Ele. Deus quer nos abençoar, mas quer ver o nosso propósito em receber esta bênção. Quando a gente estuda direito, uma das coisas que a gente aprende é que o juiz tem que ser provocado. O juiz, ele pode agir de ofício, mas normalmente a justiça está à disposição para aqueles que procuram a justiça. Assim, Deus também age neste mesmo princípio. Ele está sempre pronto para agir naqueles que buscam a sua ação a seu favor. Às vezes alguém pensa, Deus sabe do meu problema, Ele se quiser resolver, resolva. Se não quiser, a vontade dele é maior do que a minha. Bom, não é bem assim. Nós pedimos, nós agimos, nós clamamos, nós insistimos e, claro, dizemos que a vontade é de Deus, não a nossa. Mas nós demonstramos nossa vontade para com Deus. Porque a vontade de Deus em nos abençoar já está clara. Mas Ele quer que nós cheguemos a Ele. Buscar-me-eis e me achareis. É assim que está escrito na palavra. Então nós precisamos buscar a Deus de coração. E nas orações que faço, através do programa, nas mensagens que ministro, através do programa, nos testemunhos que compartilho, através do programa, tudo que faço aqui só tem um propósito: despertar você para buscar mais a Deus, para ir à presença de Deus, clamar por um milagre, por uma bênção, por uma vitória. E tenho certeza que Deus tem isso para fazer na sua vida através do programa de hoje. Então esteja atento. Esse é um programa para você assistir do início ao fim. É isso assim mesmo. Se você ficar com o controle remoto na mão, mudando de canal, você vai perdendo bênçãos de cá e buscando maldições de lá. É isso mesmo, porque você, nesse horário de notícias sobre o que aconteceu no Brasil, nesta noite, você vai ouvir falar de tudo que não presta: morte, assassinato, acidente, enchente e todas as complicações que você possa imaginar. Ficando aqui no Falando ao Coração, você vai saber de um Deus que te ama, de um Deus que quer te salvar, de um Deus que quer te proteger, de um Deus que quer te abençoar, de um Deus que quer falar para você receber dele bênçãos importantes para o seu viver. Então fica atento, porque Falando ao Coração é assim: bênçãos do início ao fim para a sua vida. Bênçãos poderosas de Deus para o seu viver. Neste final de semana tem Santa Ceia na Betel. Domingo pela manhã, 10h30, e domingo à noite também Santa Ceia. 2 cultos de Santa Ceia. Escolha um dos dois e venha participar. Deus quer te abençoar de maneira especial. A Santa Ceia é para os membros do corpo de Cristo, para que eles possam ser fortalecidos e renovados na sua esperança e na sua fé naquele que pode todas as coisas. Santa Ceia é importantíssima. Assim como nós precisamos do alimento para o corpo físico, precisamos também do alimento para o corpo espiritual. E a Santa Ceia é uma oportunidade de relembrar o que Jesus fez por nós, porque nunca podemos esquecer que um dia nós estávamos condenados à morte por causa do pecado. Jesus morreu por nós, no nosso lugar, para que nós não precisássemos passar por isso. E Ele morreu para que tenhamos vida, e vida com abundância, porque é isso que Ele promete. Então veja, é importante buscar a Deus, é importante servir a Deus. E eu gostaria de vê-lo na Betel nesse domingo, 10h30 da manhã, ou 7 da noite, ou nos 2 horários, para juntos clamarmos aos céus e recebermos de Deus bênçãos importantes para o viver. Tem mais. Deus quer te abençoar de maneira especial para que você seja cada dia um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Eu preciso de pessoas que estejam me ajudando a fazer este programa. Você se habilita a isso? Eu sozinho não dou conta de fazer esta obra. Quando eu estou aqui fazendo o programa, eu me sinto aqui amparado por centenas de pessoas que estão contribuindo com este programa. Porque se não fosse a contribuição destas pessoas que amam a obra de Deus e querem investir neste trabalho missionário que eu realizo, há muito eu já teria parado. Estou no ar há mais de 11 anos. Diariamente, sempre neste horário,
levando bênçãos, alegria e paz a muitos corações. E se você contribuir para que eu tenha os recursos necessários para manter esse programa no ar, você estará me ajudando a fazer esse programa. Então eu quero que você se sinta aqui ao meu lado orando pelas pessoas, ao meu lado ministrando bênçãos na vida das pessoas, ao meu lado fazendo esta obra tão importante que é a proclamação do Evangelho de Cristo. Vamos evangelizar o Brasil? Soma-se comigo, torna-se num evangelista associado e diz assim, eu quero te ajudar a fazer esse programa. Aí você estipula um valor e a sua contribuição será muito bem-vinda. Sabe quem é que vai te recompensar por isso? O próprio Deus, que é o dono desta obra. Porque aquele que semeia vai colher, e você vai colher muitas bênçãos na sua vida. Liga, portanto, nos mesmos números que eu já citei, 0300 3131 601, 0300 3131 601, ou então, para você que usa bônus das companhias telefônicas, 0 operadora 62 3221 0000. Liga, coloca o seu nome no altar da intercessão, seja um evangelista associado e veja a mão de Deus estendida pronta para te abençoar. Eu faço um trabalho missionário em algumas regiões do Brasil. Nós temos um trabalho entre os índios Guajajaras, no Maranhão, onde estamos atualmente assistindo 20 aldeias. Já temos lá 20 líderes índios, que são os pastores das suas respectivas igrejas, nas respectivas aldeias, e estamos abrindo novas igrejas, à medida que os recursos vão chegando. E temos também um trabalho missionário numa região muito pobre da Bahia. Às vezes você que me assiste aí de Salvador vive aí num paraíso, não é? Tem toda a prosperidade e tal, mas tem regiões aí do seu estado, o estado da Bahia, e quem é do Nordeste sabe disso, regiões de Caatinga, onde o terreno é arenoso, quase não chove, e não adianta plantar, que não chovendo não prospera, o terreno não contribui, o solo não é próprio para lavoura, e nós estamos assistindo, construindo igrejas, abrindo poços artesianos e levando um pouquinho de alegria a esses que sofrem tanto nessas regiões aí do país. E agora nós estamos montando, porque descobrimos que há uma cultura nessa região lá de Nova Holanda e Lagoa do Piau, aqueles lugares ali, há uma cultura muito próspera, que é a cultura da criação de abelhas, o apiário, produção de mel. E aí nós estamos formando um apiário lá em Nova Holanda. Já temos a área, estamos agora comprando as caixas de madeira, custa R$60 cada uma, e com essas caixas nós estamos assim formando esse apiário. Nós queremos produzir milhares de litros de abelha por ano, mel puro, mel verdadeiro, mel real. Então eu gostaria de pedir a você para me ajudar nesta obra missionária da Bahia. São irmãos que nós temos lá, e que são carentes e necessitados. E com o apiário, eles vão trabalhar, vão produzir e, consequentemente, vão melhorar o padrão de vida e ter um pouquinho mais de dignidade. Então, gostaria de ter a sua participação nesta obra missionária da Bahia. Você pode contribuir. Se você doar uma caixa para a criação de abelhas, que custa R$60, isso vai fazer um trabalho extraordinário. Sabe que uma caixa é capaz de manter uma família? Uma caixa mantém uma família, porque durante 6 meses essas abelhas produzem mel, e produzem mel com abundância. Tem muita flor lá na Caatinga, essa coisa toda. Então, veja, a sua participação é importante. E eu gostaria de ter você como um parceiro nesta obra missionária da Bahia. Então, você pode ligar e dizer, eu vou doar uma caixa para a criação de abelha. Aí eu estou juntando agora, de início eu estou levantando 100 caixas. Depois que nós implantarmos esta criação com 100 caixas, nós vamos dobrar, passar para 200. Então eu estou precisando da sua ajuda. Você pode ligar agora mesmo, e dizer para quem te atender, eu quero doar uma caixa. Aí você diz de que maneira você quer contribuir, se você pode fazer um depósito bancário, se é daqui da região de Goiânia, se é para mandar buscar na sua casa, e você contribui doando uma caixa de criação de abelha para que nós possamos montar esse apiário missionário lá na Bahia. Conto com você, estou esperando pela sua ligação. Eu tenho testemunhos que eu quero ler com você,
e para você, para que você possa ver que Deus opera milagres através deste programa, que vidas têm sido abençoadas. E assim como estas pessoas já foram abençoadas, você também pode ser abençoado. Então preste atenção neste testemunho que eu quero compartilhar com você. São testemunhos vibrantes de milagres operados por Deus. E olha que os nomes estão chegando aqui para mim. Pessoas que estão ligando para colocar os seus nomes no altar da intercessão. São pessoas do Brasil inteiro, olha só. Tem aqui nomes de Manaus, de Belém do Pará, de Goiânia, muitos nomes, de Alexânia, Goiás, do Rio de Janeiro, de Manaus, mais nomes, do Rio de Janeiro, muitos nomes, de Fortaleza, no Ceará, de Trindade, aqui em Goiás, de Porto Velho, Rondônia, de Vila Velha, Espírito Santo, de João Pessoa, na Paraíba, de Belém do Pará, também nomes de Salvador, na Bahia, nomes de Ananindeua, no Pará, nomes de Anápolis, Goiás. Olha só, quantos nomes. Você pode fazer o mesmo. Vá preparando aí para apresentar o seu nome diante de Deus no altar da intercessão. E esses nomes que chegam aqui para mim, na hora da oração eu apresento todos diante de Deus. Tem aqui nomes de Trindade, de Aparecida de Goiânia, nomes de Portugal, nomes de Anápolis, nomes de Rio Branco, no Acre, nomes de Paulista, no Pernambuco, de Brasília, Distrito Federal, de Goiânia, muitos nomes, Aparecida de Goiânia, muitos nomes. É assim, você participa e Deus é quem vai agir e operar poderosamente na sua vida. Quem ontem, ou seja, quem na terça-feira atendeu o meu apelo e vem assim me ajudar a fazer o programa, são as seguintes pessoas: Miraci Rosa Soares, de Itaguaí, Rio de Janeiro; Eliene Oliveira dos Santos Carvalho, aqui de Goiânia; Leusa Maria Lima, de Ilha Solteira, São Paulo; Marco Aurélio de Souza, de Goiânia; e Leane Leal C. Moraes, de Goiânia. A todos vocês que abriram o coração para me ajudar a fazer esse programa, minha profunda gratidão. Que Deus possa recompensar a cada um pelo esforço de contribuir com esta obra, que é uma obra de fé, mas uma obra vitoriosa, porque vocês têm me ajudado a fazer esta obra. Eu quero agora ler os testemunhos. O primeiro é de Maria José Rodrigues, de Aparecida de Goiânia. Ela diz no seu testemunho que estava sentindo uma dor muito forte nas costas. Ligou a televisão e ouviu o pastor Gentil falando para colocar as mãos na enfermidade e orar junto com ele. Olha aí, coloca a mão sobre a enfermidade e ora comigo. É o que eu falo na segunda oração. É a oração da cura para os enfermos. E a Maria José Rodrigues fez isso. Assim, ela com muita fé orou, pedindo a Deus que aquela dor fosse retirada do seu organismo, do seu corpo, e a dor fosse embora. Para a honra e glória do Senhor Jesus, diz a nossa irmã Maria José Rodrigues, aqui de Aparecida de Goiânia, quando terminou a oração, ela estava curada, porque a dor tinha desaparecido. Para ela, o programa Falando ao Coração é uma grande bênção. E diz que através deste programa tem visto muitos milagres acontecerem. É esse o nosso propósito, ser um canal de bênçãos na vida de pessoas. E graças a Deus pelo testemunho da nossa irmã. Um outro testemunho é de Paulo Henrique, da cidade de Manaus, no Amazonas. Segundo ele, estava toda a família reunida em casa, quando seu netinho Davi, de apenas 4 anos de idade, foi abrir o portão, que saiu do trilho e caiu, quase atingindo seu neto. Ele diz que naquele momento lembrou que todos os dias ora por sua família no altar da intercessão e sempre faz as campanhas dos salmos, pedindo a Deus para proteger a sua casa, proteger o seu lar. Deus mais uma vez mostrou sua fidelidade para com ele, protegendo e livrando Davi da morte, porque seria esmagado por aquele portão. Mas a vitória chegou, a proteção de Deus aconteceu. Ele diz que o programa Falando ao Coração é uma bênção em sua vida e agradece a Deus por cada pessoa que colabora com a realização deste trabalho tão importante. Às vezes alguém pensa, eu vou orar quando eu tiver o problema. A gente pode orar sim quando tem o problema, mas sabe que é muito melhor orar quando não tem o problema? Para que Deus possa nos evitar do problema? Eu já contei uma história aqui de um fazendeiro que tinha um filho, e o filho saiu para cavalgar,
e lá no pasto, o cavalo saiu disparado, ele caiu do cavalo e o pé ficou agarrado no estribo do cavalo e foi arrastado. Arrastou durante um bom tempo, uns 100 metros, o cavalo arrastou. Até que o cavalo parou, ele saiu ali e ele voltou para casa. E chegando lá, ele ficou agradecendo. E o pai disse, escuta, por que é que você está agradecendo aí? Porque... Não foi isso. O filho voltou e contou a história para o pai. Quando contou a história para o pai começou a agradecer e dar salto de alegria e dizer, graças a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E o filho disse, pai, por que você está fazendo isso? Foi eu que fui acidentado, não foi o senhor. Ele disse, acontece, meu filho, que ontem eu cavalguei neste cavalo. Já pensou se fosse comigo? Você é jovem, forte. Se fosse comigo, eu teria me espatifado todo, teria quebrado todo. Então, eu estou agradecendo porque ontem eu andei no cavalo e o acidente não aconteceu comigo. Então, veja, nós não devemos pedir a Deus bênção só depois que o problema chega, mas principalmente antes do problema chegar. Por isso, aquela oração do Pai Nosso diz, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Nós devemos sempre pedir a Deus, Senhor, livra-me do acidente, livra-me dos homens maus, livra-me das balas perdidas, livra-me da morte, livra-me das enfermidades, livra-me das pestes, livra-me dos vírus do mal e assim por diante. E não é só para você, pede para a sua família também. E o Falando ao Coração soma com você nisso aí. Quando você coloca o seu nome, o nome dos seus filhos, seus netos, no altar da intercessão, mesmo que eles estejam todos bem, graças a Deus por isso, eles estão sendo protegidos por Deus na sua vida. Então, o testemunho do nosso irmão aí de Manaus, que conta o milagre que Deus operou, livrando o seu neto da morte, o nosso irmão Paulo Henrique, é um testemunho que vem nos despertar para orarmos antes que os problemas venham, que os problemas aconteçam, para que milagres e maravilhas estejam sempre acontecendo na nossa vida e a proteção do Senhor seja real e preciosa. Você tem recebido de Deus algum milagre através do Falando ao Coração? Compartilhe este milagre conosco. Saiba, Deus há de recompensar a cada um de vocês que contribuem com esta obra e que têm procurado demonstrar a gratidão a Deus por aquilo que tem recebido através deste programa. Conta as bênçãos e saiba, isso vai despertar muitas pessoas para que também busquem a Deus como você tem buscado e sejam abençoadas como você tem sido abençoado também. Você tem sido abençoado através deste programa? Conta para outras pessoas o que Deus tem feito na sua vida. E assim você estará convidando outros também para assistir este programa. Você tem sido alguém que contribui financeiramente para que este programa aconteça? Soma com aqueles que já estão me ajudando. Eu agradeço a Deus pela vida deles e quero também agradecer a Deus pela sua vida, que você possa hoje tornar-se um evangelista associado e dizer diante de Deus, eu vou ajudar a fazer esse programa, eu vou investir nesta obra e Deus, eu tenho certeza, vai te abençoar. Vamos para a primeira mensagem bíblica do programa de hoje. Leia comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Ao olhar para esse texto, eu tenho a minha atenção chamada para alguns pontos que eu quero compartilhar com você. Primeiro fala de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro transformado de Simão em Pedro. Porque uma das ações do Evangelho na nossa vida é essa, é o poder da transformação, de criatura a filho de Deus, de Abrão a Abraão, de Saulo a Paulo, de Simão a Pedro. E é isso que ele quer fazer na vida de cada pessoa. Às vezes você chega a um determinado ponto da vida que você cai na real e você diz assim, a vida que eu tenho levado até aqui é uma vida de tristeza, de derrota, de fracasso, de dificuldade. Se eu pudesse mudar a minha história daqui para frente,
eu não iria continuar fazendo o que eu tenho feito. Eu iria mudar por completo o rumo da minha vida. E aí pensa, mas será que eu consigo fazer? Alguns às vezes até tentam, mas tentam sozinhos, dizem, eu vou mudar, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Mas a primeira vez que pisa no calo dele, ele já volta atrás e renova tudo aquilo que ele tinha feito e às vezes até acrescenta mais alguma coisa. Porque no mundo é assim, a vida vai de mal a pior. Um abismo chama outro abismo. Então veja, as pessoas muitas vezes querem mudar, sentem a necessidade da mudança, mas não conseguem, não têm a força necessária para promover essa mudança em sua própria vida. E aí que entra o poder do Evangelho. O Evangelho transforma um perseguidor em alguém que passa a ser um canal de bênçãos, como fez de Saulo ao transformá-lo num Paulo. Pega um pescador de reações imprevisíveis, alguém que está aí sempre pronto a agir com a força que tem no seu braço, com palavras muitas vezes impróprias nos momentos que veio o confronto, a dificuldade, mas o Senhor Jesus transformou o Simão em um Pedro, que agora é apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Simão, pescador, em Pedro, apóstolo. Olha só, que transformação maravilhosa. E você vai ver o que Pedro doutrina a partir daí é muito diferente daquele tempo em que ele vivia com Jesus, quando ele negou a Jesus, quando ele tentou um assassinato, quando aqueles soldados vieram prender Jesus, ele arranca da espada e tenta partir a cabeça do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, ao meio. E ele, esperto, tirou a cabeça do rumo, mas ainda decepou a sua orelha. Assim era o Pedro anterior, era o Simão, que já era apóstolo de Jesus Cristo, mas não tinha passado pela completa transformação que o Evangelho opera na vida da pessoa. Porque tem pessoas que é assim, ela é transformada instantaneamente. Outras pessoas é com o tempo que ela vai mudando. Mas uma coisa é certa, a mudança acontece. Saulo é mudado instantaneamente. O Senhor aparece para ele, cai por terra, quando levanta é um novo homem, já é um Paulo. Pedro não, passa 3 anos com Jesus e durante os 3 anos ele está sendo ensinado, ele está sendo moldado, ele está sendo trabalhado, ele está sendo corrigido, ele está sendo exortado, ele está sendo usado, ele está sendo enviado, ele está sendo trabalhado pelo próprio Jesus. E agora nós vamos ver Pedro escrevendo a sua palavra. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Escrevendo a quem? Aos estrangeiros. Veja como Deus vai preparando todas as coisas. Existia um estrangeiro para aqueles hebreus, que era Cornélio, um centurião, que estava na sua casa, e esse homem, trabalhando sua vida, vendo a necessidade da mudança, começou a buscar a Deus. E ele clamou a Deus por uma mudança na sua vida, por um milagre, mas ele não sabia como fazer. Aí Deus manda um anjo até Cornélio, e o anjo disse, olha Cornélio, Deus ouviu a sua oração, Deus viu as suas esmolas, Deus viu o seu coração que quer ser mudado, e ele mandou te dar uma oportunidade para isso. Ah, então é o Senhor, anjo, que vai me ajudar? Não. Deus tem agentes aqui na terra. Não preciso usar os agentes dos céus para fazer essa mudança, porque o Evangelho é pregado por mim e por você. O próprio Jesus disse aos discípulos, e por extensão a mim e a você e a todos os cristãos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Você sabia que anjos gostariam de fazer esse trabalho? Mas Deus disse, anjos não, eu quero usar os meus filhos na terra, os homens. Então Cornélio recebe o anjo, não para pregar o Evangelho para ele, mas recebe o anjo para dizer, Cornélio, manda na cidade de Jope, manda buscar o apóstolo Pedro, para que ele venha até você e pregue para você o Evangelho. E Cornélio fez isso. Então veja, Pedro que está em Jope, recebe a visita dos enviados de Cornélio, e eles comunicam com Pedro. Deus já tinha trabalhado o coração de Pedro com aquele sonho que ele teve, que era uma visão, uma revelação, dizendo que não podia tratar, que era imundo, aquilo que Deus poderia purificar, porque Pedro, ao receber aquele convite para ir na casa de Cornélio, se ele não tivesse tido aquele sonho preparatório de Deus na sua vida, ele dizia, eu não vou falar de bênçãos na casa de um incircunciso, eu não vou falar de bênçãos na casa de um cão, porque era assim que os judeus consideravam os estrangeiros.
Mas Deus foi lá, trabalhou o coração de Pedro. Pedro recebe a visita dos agentes de Cornélio. E agora Pedro sai de Jope e vem até Cesareia, onde está Cornélio, e ministra a bênção de Deus na vida de Cornélio. Tanto é que aquela ação de Pedro provocou uma reação da igreja da época. Os outros apóstolos chamaram Pedro para uma conversa. Como o senhor pode? Como o senhor faz isso? O evangelho é para nós. O senhor leva esse evangelho para outros, para estrangeiros. Aí Pedro disse, olha, Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho não é só para nós, os hebreus, mas é para todos os povos da terra. Tanto é que Jesus morreu na cruz e abriu os braços para a direita e para a esquerda, dizendo, vinde a mim todos, todos que estão cansados. Ele não estava dizendo, vinde a mim os judeus cansados, vinde a mim os hebreus cansados, não. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, porque o evangelho, ele é globalizado, o evangelho é voltado para todas as nações. O evangelho está sendo ministrado em todos os continentes da terra, porque esse é o propósito de Deus. E aí Pedro vai na casa de Cornélio, justifica isso perante os apóstolos naquela assembleia, a famosa Assembleia Geral de Atos 15, lá em Jerusalém, e a partir daí o evangelho se expande pelo mundo afora. E agora Pedro está escrevendo uma carta, e nesta carta ele está escrevendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, e aí ele pontua alguns lugares onde esses estrangeiros estavam dispersos, dizendo, o evangelho de Cristo é graça para a vida de vocês, o evangelho de Cristo é bênção na vida de vocês, o evangelho de Cristo é poder na vida de vocês, o evangelho de Cristo é paz na vida de vocês. Então Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos dispersos, estrangeiros dispersos que estão. Aí ele cita alguns lugares, Ponto, Capadócia, Benícia, Ásia e assim por diante. Veja, esta carta hoje está chegando a todos os lugares do mundo, por causa da pregação do evangelho. Quando eu estou aqui na televisão, pregando esta palavra, eu estou alcançando você que está em Manaus, você que está em Fortaleza, você que está no Rio de Janeiro, você que está aqui em Goiás, você que está em qualquer lugar do Brasil. O evangelho está chegando para você. Então, é esta bênção deste evangelho que é graça perdoadora, que é paz para uma boa convivência, que é alegria, que é a bênção do Senhor na nossa vida. Então Pedro está escrevendo, Pedro que é apóstolo de Jesus Cristo está escrevendo aos estrangeiros, porque esta palavra, ela não é direcionada a um tipo de pessoa, a uma elite qualquer, seja elite intelectual, elite financeira, elite na área. Não, este evangelho é para toda criatura. Seja você uma pessoa de um alto nível, intelectual, financeiro ou coisa parecida, ou seja você de uma classe bem inferiorizada, muitas vezes, diante da situação social do mundo. Mas Jesus ama tanto você como ama aquele seu vizinho que mora naquela casa bonita e boa que você tem na sua rua. Porque todos são alcançados pela graça divina. Ao Jesus oferecer a sua bênção salvadora, que é a sua paz gloriosa, a sua graça maravilhosa. E a gente canta tanto, maravilhosa graça, que graça tão grande, que graça tão infinita, que graça tão bonita, que graça tão especial é essa que nós temos recebido de Deus. Veja, esta graça te alcança para que você seja uma pessoa feliz e possa conviver com as demais pessoas ao seu lado, tendo-as como irmãos em Cristo Jesus. E essa graça que faz com que as diferenças caiam por terra. Aí no mundo tem classe A, classe B, classe C, classe D, classe E e assim por diante. Mas na igreja não. Na igreja tem a classe de Cristo Jesus. É a classe dos salvos por Cristo. E aí não importa se lá fora a pessoa é da classe A ou da classe E. Se há uma disparidade de diferença entre uma ou outra. O importante é que ali todos dois foram transformados por Cristo. E agora cumprimenta meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, todos são irmãos em Cristo Jesus. Então veja, este é o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. E Pedro está escrevendo esta carta justamente para aqueles estrangeiros que estavam esquecidos ao redor do mundo, que estavam distantes do propósito divino, porque julgava-se que o Evangelho nunca seria para eles. Mas Pedro está dizendo, venham todos para a obediência, à aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, todos se coloquem agora debaixo da promessa salvadora de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, porque a salvação não está limitada a uma nação, a salvação não está limitada a uma família, a salvação não está limitada a uma igreja.
Quando você vê alguma igreja dizendo, olha, quem quiser ser salvo, venha para a minha igreja, porque só os membros dessa igreja vão para o céu, cai fora, cai fora. Não é esse o propósito divino. Ninguém pode monopolizar o evangelho dizendo é só para mim. O evangelho é para todo aquele que crê em Jesus. Agora, quando você crê em Jesus, você precisa fazer parte de uma igreja. Mas saiba, a igreja tem os seus nomes, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não tem nome, ela é invisível. Mas para que você possa fazer parte da igreja invisível, você tem que fazer parte da igreja visível. E aí, estando na igreja visível, você está inserido neste propósito divino. Um dia vai acontecer o chamado arrebatamento. E os que serão arrebatados são membros das igrejas visíveis. Mas nenhuma igreja pode se arvorar dizendo só salvação acontece através da minha igreja. Se não estiver escrito aqui, não vai fazer parte. Não, isso é falta de sabedoria ou querer monopolizar a vida das pessoas. O evangelho é para todos, e aí está dizendo, para que nós estejamos na obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aí, por último, o apóstolo está dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Porque a manifestação da graça divina, ela vem de acordo com a nossa necessidade. Vem de acordo com a nossa dificuldade. Quando você olha para a sua própria vida, você diz, mas eu sou um grande pecador. Para isso tem uma grande graça para te alcançar. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. E essa graça está sendo ministrada, distribuída para você. Eu falo com você, você que está carregando esse crime nas costas. Você que está aí envolvido nessa prática pecaminosa. Você que está aí sofrendo por causa deste vício que foi entrando aos poucos na sua vida e agora você está quase que dominado por ele. Eu quero te dizer, a graça de Jesus está sendo multiplicada na sua vida para que você possa romper com esse compromisso, com essa escravidão que você vive, com essa situação que impôs, você mesmo às vezes impôs sobre você. Você pode sair dessa pela graça divina. Você pode alcançar o seu perdão. Você pode alcançar a sua transformação. Você pode alcançar a sua libertação. Você pode ficar livre dessa droga agora. Você pode ficar livre desse cigarro agora. Você pode ficar livre dessa bebida alcoólica agora. Você pode ficar livre dessa escravidão que você está nela. Hoje tem muita gente escrava da internet. Passa a noite, nem dorme. É a noite inteira na internet, a noite inteira na internet. Ficou escravo. E saiba que Jesus te liberta dessa escravidão também. É claro que a internet é um instrumento importante de informação, mas nem tanto. Você não precisa ser escravo dela. Já não come mais e quando come está aqui na mesa ao lado do computador o copo de suco com o sanduíche e assim por diante. Inclusive o sanduíche foi inventado por causa disso. As pessoas sentavam diante das mesas de jogos e não tinha tempo para fazer uma refeição. Aí dizia para o dono do bar onde estava, coloca aí dentro de um pão um pedaço de linguiça, um pedaço de salame, coisa assim, e traga para mim, porque eu não posso parar. Isso é vício. E tem muita gente viciada no jogo. Tem muita gente viciada na internet, tem muita gente viciada no álcool, tem muita gente viciada no cigarro, tem muita gente viciada na droga, tem muita gente viciada em outras coisas que eu não quero nem falar aqui. Mas o Senhor Jesus libera desta graça, multiplica esta graça para alcançar você e fazer esta mudança na sua vida, para que você possa dizer, eu me libertei, agora sou um salvo por Cristo Jesus, para viver uma vida nova, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Abra seu coração para Jesus agora e receba esse Jesus que transforma, que faz de você uma nova criatura e comece a viver a partir de hoje uma nova realidade no seu viver, porque com Cristo tudo se faz novo e você torna-se melhor, mais abençoado e mais feliz. Quero orar com você. Coloca a mão no coração. Vamos orar juntos pedindo pela vitória, pela bênção, pelo milagre de Deus na vida. Oremos. Senhor, quero apresentar diante de Ti todas estas pessoas
que agora colocam suas mãos no coração e clamam por um milagre, clamam por uma bênção, clamam por uma vitória. Multiplica, Senhor, na vida dessas pessoas toda a graça do Senhor, toda a paz que o Senhor nos proporciona e começa a operar os milagres que são necessários na vida de cada uma dessas pessoas que ora comigo agora. Manifesta sobre elas o teu poder, manifesta sobre elas a tua virtude. Eu repreendo este vício que tem acorrentado, que tem escravizado esta vida. Eu declaro a plena libertação para que esta pessoa viva uma vida livre, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Alcança, Senhor, esses que estão afastados do convívio social, esses que estão aí neste quarto escuro, pensando que a vida não compensa, às vezes até pensando em tirar a própria vida. Eu repreendo este espírito de suicídio, eu repreendo este espírito de solidão, eu repreendo este espírito do mal e declaro a bênção do Senhor na vida de todas estas pessoas. Manifesta sobre todos o teu poder e a tua graça. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você tem sido alguém abençoado por este programa? Gostaria de ver o seu testemunho. Então liga nos telefones da nossa central e compartilha esse testemunho que você tem alcançado, a bênção que você tem recebido. E esse testemunho vai edificar outras pessoas também. Os telefones são 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 32 21 0000. Ao ligar, se você ainda não é um evangelista associado, seja a partir de hoje. E Deus vai te abençoar de maneira especial. Vamos para a segunda mensagem bíblica. Leia comigo, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Primeira carta de João 5:12. Diz assim: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O apóstolo João aqui, com muito amor no coração, está dizendo esta palavra para que você possa entender que a vida só vem através de Jesus. Deus fez o ser humano, Deus é o doador da vida, mas a vida foi afastada de Deus, você perdeu a vida com Deus quando deixou o pecado entrar no seu coração. Mas Jesus veio para trazê-lo de volta. Agora, Jesus não está impondo para que você receba-o como Salvador. Jesus está oferecendo a bênção da salvação. E aquele que recebe Jesus, recebe a vida eterna. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, Jesus é a vida eterna, é a vida gloriosa, é a vida poderosa que quer proporcionar a você o verdadeiro sentido do viver. Mas para isso você tem que receber a Jesus. E quem tem Jesus é que tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, Jesus é a única opção que você tem para ter realmente uma vida verdadeira e abençoada. Conta-se que um grande fidalgo, muito rico, tinha uma coleção enorme, um acervo muito grande de quadros, pinturas dos mais diversos e famosos pintores no mundo. E ele só tinha um filho. E esse filho um dia sofreu um acidente e veio a falecer. E aquele fidalgo ficou muito triste com a perca daquele filho. Sofreu muito, muito, muito. E ele tinha um amigo que era alguém que ele sempre confidenciava. E aquele amigo via a tristeza daquele pai e pensou consigo: olha, eu não sou um grande pintor, mas eu vou tentar pintar o quadro do filho do meu amigo e dar de presente para ele. Arrumou uma tela, arrumou tinta e improvisou lá um ateliê e pintou aquele quadro. Ficou um quadro que não era lá uma obra de arte, mas ele fez uma boa moldura, embrulhou num papel e levou e disse: olha, meu amigo, eu estou trazendo este quadro como presente. É o quadro que retrata o seu filho. O título do quadro é O Filho. Você, é um presente que eu te dou. O homem ficou muito feliz, muito sensibilizado com aquilo, porque estava já numa certa idade e se emocionava muito quando lembrava do filho, chorou muito naquela hora, pegou aquele quadro e colocou justamente na entrada do lugar que ele transformou numa galeria dentro do seu palácio, para onde estavam todos os quadros de todos os famosos. Era uma riqueza aquele acervo daquele fidalgo. E ali estava o quadro Filho. Um dia, esse senhor, esse idoso senhor, faleceu. E aí foram abrir o testamento.
anunciou para todos que seria aberto o testamento. E aquilo provocou o interesse geral, porque havia uma coleção de pintores famosos e cada um estava interessado em adquirir um quadro. E aí, dentro daquele testamento, estabeleceu-se que haveria um leilão daqueles quadros. E aí, todos as que trabalhavam nesta área interessaram e foram lá participar daquele leilão. Então abriu-se o testamento, onde dizia do leilão, e o leiloeiro, o pregoeiro estava lá, tudo devidamente aposto, todos os quadros devidamente identificados, as pessoas entraram, olharam, cada um já interessou, quero esse quadro, quero aquele, vou tentar arrematar aquele, ou aquele, aquele. E ele começou o leilão, o pregoeiro começou o leilão. E disse, o primeiro quadro a ser leiloado é o quadro O Filho. E trouxe o quadro, colocou ali numa estante e todos olharam, aqui está o quadro. As pessoas olharam e ninguém está interessado nesse quadro, esse quadro não tem arte. É o quadro do Filho do Homem, não estou interessado. E quem dá mais, ninguém tinha interesse, dar lance nenhum, ninguém queria comprar aquele quadro. E alguns gritavam, pô, por favor, moço, eu estou interessado nos outros quadros, não nesse aí. E ele foi, quem dá mais, ninguém dava nenhum quadro. O empregado daquela casa, que era o mordomo daquela casa, vendo aquilo, falou, mas o meu senhor gostava tanto desse quadro, eu vou arrematá-lo. E o dinheiro que ele tinha no bolso, eu dou R$10 pelo quadro. Aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, entrega logo, afim, achou um bobo e quer comprar, e arrematou, é dele. Quando arrematou o quadro, aí o pregoeiro disse, o leilão está encerrado. O que é isso? Gritou todo mundo. Encerrado como? Agora que vai começar. Aí ele abriu de novo o testamento e disse, no testamento diz que quem arrematasse o quadro, o filho, levaria toda a coleção com ele. E aquele homem agora está sendo chamado à frente para receber o quadro, o filho que ele arrematou, e junto todo aquele acervo que valia milhões e milhões de reais. Por quê? Ali era assim, quem recebesse o filho teria todo o patrimônio daquele fidalgo. E a vida é assim, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã. A vida é assim, quem recebe Jesus, recebe todo o patrimônio da vida. Então, às vezes você fica, eu quero viver, mas não quero Jesus. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Então, veja, a vida está sendo oferecida para você, através de Jesus. E assim, você tendo Jesus, você recebe todas as bênçãos de Deus. Todo esse patrimônio espiritual vem para você, para que você seja feliz, abençoado e vitorioso. E o que é melhor, riquíssimo da graça divina. Vamos orar? Você está doente? Está enfermo? Coloca a mão sobre a enfermidade agora e ora comigo. Senhor, é no nome de Jesus que eu repreendo toda doença. É no nome de Jesus que eu repreendo toda enfermidade. É no nome de Jesus que eu repreendo todo o espírito do mal. E declaro a cura na vida de cada uma dessas pessoas. Doença do coração vai saindo. Doença dos ossos vai saindo. Doença do sangue vai saindo. Doença dos rins vai saindo. Doença do fígado vai saindo. Doença do cérebro vai saindo. Doença de qualquer parte do corpo. Você está repreendida agora. No nome de Jesus, nesta vida. E todos recebam em nome de Jesus a cura. Amém. Você tem me ajudado financeiramente a manter esse programa no ar? Sabe que eu preciso da ajuda de mais pessoas? Eu gostaria de expandir esse programa e não de recuar. Eu gostaria de abrir novas praças através de novas emissoras. Para isso eu preciso da sua ajuda. Seja um evangelista associado. Liga 0300 3131 601. 0 operadora 62 32 21 0000. Liga num desses dois números e diz para quem te atender. Eu quero ajudar a fazer esse programa. Vamos para a última mensagem de hoje. Leia comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Assim está escrito. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe que cada cristão pode alcançar na vida com Cristo esta experiência, esta segurança?
de dizer, eu sei em quem tenho crido. Porque quando você não sabe em quem tenho crido, ou quando você sabe até em quem tem crido, mas não tem a confiança suficiente para depositar nele a sua confiança, você vive uma vida atordoada. Porque você vive perguntando, e se o caminho que eu estou servindo não for o verdadeiro? E se o Deus que eu estou servindo não for o verdadeiro? Se o santo que eu estou servindo não for o verdadeiro? Aí você não tem a confiança. Mas Paulo está dizendo, eu sei em quem tenho crido. E ele diz ainda, ele é poderoso para guardar o meu depósito. Sabe que a nossa vida de fé, nossa vida de esperança, nossa vida de compromisso com Deus, nossa vida de renúncia às coisas deste mundo, nossa vida cristã, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, são frutos que nós estamos produzindo. E estes frutos estamos depositando nas mãos do Senhor. Porque tudo que fazemos é para Ele. E são bênçãos que nós estamos produzindo no transcorrer da vida e colocando nas mãos de quem é poderoso para guardar o nosso depósito. Porque um dia nós estaremos na eternidade com Deus. E estas bênçãos serão coisas maravilhosas na nossa vida. Então é importante nós sabermos em quem temos crido e saber que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito. Ou seja, o que nós estamos fazendo não é em vão. Nós estamos colocando nas mãos de alguém que pode guardar, que pode proteger, que pode abençoar. Por isso, nós precisamos andar com Jesus a cada dia e dizer, eu não deixo Jesus por nada. Venha o que vier, surja o que surgir, eu estou com Jesus, porque Ele é fiel e Ele é poderoso. E eu sei que tenho crido em alguém que pode todas as coisas. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. É hora de apresentar diante de Deus todos os nomes que chegaram aqui para mim. Eu quero que você esteja atento para orar comigo e nós vamos juntos apresentar os nomes que estão aqui e os nomes que estão aí nas suas mãos. Nós vamos apresentá-los diante de Deus agora. Eu estou aqui ungindo a minha mão, com essa mão ungida estendida no vídeo. Eu quero pedir a bênção de Deus na vida de todas estas pessoas. Oremos. Senhor, é bom te servir. É bom saber que o Senhor é poderoso para guardar nossa vida, para proteger nossa vida e para nos preparar para uma vida eterna nos céus com o Senhor. Obrigado por tudo quanto o Senhor é e por tudo quanto o Senhor faz. Diante de Ti eu quero apresentar agora todos estes nomes, estes que estão aqui na minha mão, sendo apresentados diante de Ti. Estes que estão nas mãos das pessoas que estão orando comigo, também apresentando os nomes, pedidos, necessidades diante do Senhor. Estenda as Tuas mãos poderosas agora, Senhor, porque nesta unção eu quero ministrar alegria, eu quero ministrar salvação, eu quero ministrar vitória, eu quero ministrar bênção, eu quero ministrar poder, eu quero ministrar milagre, eu quero ministrar bênçãos na vida de todos. Onde estas pessoas estão, manifesta sobre elas o Teu poder e a Tua graça e opera os milagres necessários. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Final de programa. Quero deixar com você o meu abraço ungido. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa. Deus te abençoa e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O agir de Deus é lindo, canta, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi sem resposta. Por quê, querido? Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Quem é escolhido do Senhor? Levanta a mão. Você é um escolhido e a tua história
história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Quem tem promessa de Deus, Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, e já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprida na palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar a prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Aleluia! Essa canção é a minha história, e eu posso dizer que hoje a minha vitória tem sabor de mel. Deus vai te levantar da cinza e do pó. Eu quero ouvir você cantando, vai. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver, te exaltar. E quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. É meu. E vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Não, você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, e vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo hoje, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, e tem sabor de mel. Levanta a tua mão pra cima, levanta a mão aí, querido, vai. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. E tem sabor de mel, e tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de quê? Sabor de quê? Grita, vai!